Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Faz tanto tempo que eu não consigo gravar um vídeo por falta de lugar, por falta de espaço, outra hora enfim, por diversos fatores, né? Barulho. E aí hoje, devido a determinadas circunstâncias, eu resolvi caminhar cerca de 5 quilômetros, um pouquinho mais, subindo algumas montanhas, mata adentro, para chegar nesse lugar aqui maravilhoso, fantástico, como vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo só um pedacinho, mas eu procurei posicionar a câmera de determinada maneira que ficasse agradável. Eu estou contra o sol, então por isso estou com os olhos meio fechados, né? Mas eu acho que vale a pena, depois de tanto tempo sem gravar, conseguir um lugar assim, que gera dentro da gente um respeito, que gera dentro da gente uma reverência pelo, digamos assim, Deus verdadeiro, né? Que é essa coisa maravilhosa que nos proporciona perceber, né? Através dos 5 sentidos, principalmente, perceber essa natureza, esse visual, os aromas, poder tocar nessas pedras, sentir a ancestralidade desses seres que estão aí desde o começo da formação desse nosso planeta onde a gente vive. E é interessante porque o que me trouxe aqui, muitas pessoas muitas vezes, o vento pode atrapalhar um pouquinho, peço desculpa, tá? Mas não tem como escapar mesmo. O que me trouxe aqui, muitas vezes as pessoas pensam, existe um ditado que diz: a grama do vizinho é mais verde. Então parece que as outras pessoas estão sempre melhor que a gente. Muitas pessoas podem pensar que eu cheguei aqui nesse pequeno paraíso por vontade própria, ou porque estou com dinheiro para estar aqui fazendo turismo, e na verdade não é bem o oposto. É uma condição um tanto confusa me trouxe até aqui, buscando uma melhoria de vida, buscando um trabalho e tal, e as coisas acabaram não dando certo. E eu aproveitei os dias que eu estou aqui para fazer a exploração. Quem me acompanha nas minhas redes sociais já me viu fazendo isso outras vezes, até em São Paulo mesmo. Eu aproveito sempre que eu estou num lugar, e mesmo sem gastar, tá? Sem gastar com passagem, ou seja lá o que for, gastando o mínimo possível. Mas eu sempre uso as minhas próprias pernas para fazer um reconhecimento da onde eu estou e tal. E aí tem bastante aprendizado nisso tudo. O próprio fato da vida ter me tirado da onde eu estava há alguns meses atrás, de alguma forma eu tive que sair de lá, os recursos estavam acabando e eu tive que ir atrás de recurso, né? Então muitas pessoas até julgam muitas vezes esses pedidos que eu faço, né? Muitas pessoas acham, tem seu direito de achar certo ou errado, né? Julgar, mas a verdade é que eu preciso muito para fazer. Vocês têm visto agora, as pessoas que me acompanham com mais frequência viram esse meu sumiço, e esse meu sumiço foi por causa dessa necessidade de buscar recursos para minha própria sobrevivência. E é óbvio que o canal acaba sofrendo com isso, porque eu acabo ficando sem tempo para gravar, ou até mesmo sem espaço, dependendo do lugar que eu vou morar e tal, como aconteceu nos últimos tempos, fiquei sem espaço. E então é por isso que eu peço, né, essa ajuda financeira, importante ajuda financeira, para que eu consiga, na maior parte do tempo, né, estar livre de determinadas circunstâncias, como aconteceu agora. Foram 7 meses praticamente sem gravação regular, uma vez que por quase 4 anos, ou 3 anos e meio, melhor dizendo, eu consegui gravar diariamente, eu consegui colocar meus vídeos no ar diariamente, até o momento que o dinheiro acabou, os auxílios acabaram, né, e eu tive que
buscar, né, correr atrás de recursos, então as gravações também se tornaram praticamente impossíveis, não é brincadeira não. Eu sempre procuro compartilhar os meus aprendizados com relação ao julgamento, e porque a gente costuma sempre julgar, né? Quem está vivendo uma determinada situação, a gente se coloca numa posição de juiz, dizendo, mas por que ele não faz assim, por que ele não faz assado? E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe que a pessoa do outro lado já fez assim, já fez assado, e de outro jeito, e as coisas simplesmente não estão fluindo por determinadas razões que não vem ao caso enumerar, até porque essas razões muitas vezes são infinitas. E proporcionam também, junto com isso, podem proporcionar também para a pessoa que está do outro lado, uma pessoa que está numa situação um pouco mais financeira, digamos assim, um pouco mais confortável, também proporciona a possibilidade de que ela ajude também. Então, quem sou eu para recusar isso? Quem sou eu para negar isso? Quem sou eu para bloquear essa possibilidade de que uma pessoa em melhores condições financeiras do que eu possa também me ajudar com o meu trabalho? Porque ninguém trabalha sozinho, não existe isso, a gente sempre precisa ajudar uns aos outros. Então eu ajudo como eu posso, a outra pessoa ajuda como ela pode. Então, muitas vezes, e isso é uma coisa interessante que aconteceu até na própria vida de Jesus, né? Aqui, falando nesses termos, nós que estamos no Ocidente somos praticamente totalmente influenciados pela vida desse mestre, mesmo que mal influenciados pela religião, né? Pelas religiões. Mas alguma coisa da vida desse mestre chegou até nós. Ele teve a ajuda de algumas pessoas abastadas, como no caso de José de Arimateia e Nicodemos, que eram pessoas de posses que puderam auxiliar ele e aquele grande grupo que acompanhava ele, que não eram 12, né? Isso aí é uma coisa, era um número enorme de pessoas que ia acompanhando ele de sermão em sermão, né? De lugar em lugar por onde ele andou. Então, mesmo Buda, né? Mesmo Francisco de Assis, essas pessoas tiveram na sua característica, eram pedintes, porque também existe essa possibilidade de uma pessoa mais abastada, de uma pessoa em melhores condições financeiras, que o papel dela seja esse ancoramento para o trabalho de outra pessoa, né, que esteja numa condição mais difícil. Esses últimos meses foram um grande aprendizado para mim nesse sentido de vivenciar certas coisas que eu venho buscando transmitir, compartilhar no canal com frequência, com uma certa frequência. A possibilidade de nós encararmos os nossos medos sem subterfúgio, porque você já deve ter percebido, né, tenho falado isso constantemente também, que nós buscamos fugir o tempo todo. A nossa vida é fuga. Tudo o que nós fazemos, desde a nossa alimentação, a maneira como nós nos comportamos, os nossos lazeres, os nossos prazeres, a nossa busca de satisfação dos nossos desejos, tudo é uma forma de fugir dos nossos medos, que fundamentalmente podemos dizer o nosso medo, né? Mas assim, para ficar até um pouco mais fácil de entender, então todos os nossos medos. E então, como eu recebi nesses 2 últimos anos, praticamente aí, desde 2020, né, e agora 1 ano e meio, né, em 2021, praticamente eu recebi um vento, né, como se costuma dizer, e acabei ficando sem chão. Isso não, os detalhes não importam. Não importam, o que importa é que eu também nesse meio tempo tive a oportunidade, porque eu queria isso, de vivenciar e experimentar de perto os meus medos e, quem sabe, me curar deles, porque essa é a razão de uma existência humana, é a cura. Mas nós nos distraímos tanto com tantas coisas, inclusive uma grande distração
que existe agora, onde antes era o papel da religião organizada, agora é o tal espiritualismo, né? Com todas as suas vertentes agora, com todas essas terapias que tem por aí, que mais uma vez mascaram a verdadeira necessidade de cura. Então, a gente busca ritualística daqui e dogma dali, crença de lá, tudo isso para tapar o nosso vazio, para que nós não tenhamos que encarar os nossos medos de frente. Então, a gente aponta o dedo para o outro e diz, não, o outro é que tem medo, o outro é que... É por isso que a gente julga, que a gente não quer olhar para a gente mesmo. Então é mais fácil julgar, né, tentar interpretar as coisas como certas ou erradas, como boas ou más, do que realmente a gente olhar para dentro da gente e encarar os nossos medos. E tem uma coisa assim que é a questão realista. Se o medo de uma pessoa é passar fome, um exemplo, que cada um tem que descobrir dentro de si quais são os seus medos fundamentais. Então, o medo de uma pessoa é passar fome. O que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo na vida dela para evitar esse medo, para evitar isso. Ela vai buscar todas as coisas, inclusive pode se tornar uma workaholic, como se diz, né? Uma pessoa viciada em trabalho, uma pessoa que ganha muito dinheiro, e então uma pessoa até admirada socialmente, porque ela é uma batalhadora, mas na verdade o medo fundamental que levou ela a buscar isso era o medo de passar fome, pura e simplesmente. Então ela vai construir um castelo ao redor dela e nunca vai enfrentar esse medo. Parece, para quem olha de fora, parece que ela está enfrentando esse medo, tentando buscar os recursos financeiros para evitar encarar esse medo. Quando a verdadeira cura está em encarar esse medo de frente. Isso é o realismo, isso é a realidade. Então, encarar o fato de não ter dinheiro para comer, de não ter dinheiro para dormir, de não ter para quem pedir, de não ter consolo, de não ter ninguém a quem buscar ajuda, tudo isso fazem parte de uma grande lição, da verdadeira lição, de finalmente libertar-se desses medos, quando a pessoa está diante deles e não tem realmente para onde recorrer. Então, muitas vezes, muitas pessoas até expressam, né, não gostar quando eu falo das minhas vivências, das minhas experimentações. Muitas pessoas acham que eu estou me enaltecendo quando eu faço isso, e eu já disse em outras oportunidades, a linguística é uma coisa muito difícil. Encontrar uma forma de comunicar é uma coisa muito difícil. Eu gravei o vídeo sobre o preconceito racial e muitas pessoas não entenderam. Eu gravei o vídeo falando da minha experiência e muitas pessoas não entenderam. Acharam que eu estava enaltecendo a minha experiência por me reconhecer como não preconceituoso. Mas, na verdade, eu estava dando uma chave para outras pessoas na mesma situação que eu ouvirem algo que elas nunca ouviram. Porque está muito comum ouvir a reclamação a respeito do problema racial. Mas vamos ouvir também o outro lado, que é isso que a maioria das pessoas não querem. E isso é que gera uma divisão social, e essa divisão é explorada pelos espertos, digamos assim, né? Porque o povo dividido é muito mais fácil de ser conquistado, né? Dividir para conquistar, isso aí é um lema antigo. Então acontece com frequência isso, e como eu não opto por esse tipo de linguagem, porque esse tipo de linguagem tem aos montes por aí, então muitas pessoas não entendem, acham que eu estou me enaltecendo. Mas na verdade não é isso, é um caminho de linguagem. Eu posso vir a mudar isso com o tempo e não usar mais isso se eu achar interessante, se eu descobrir um outro caminho. Mas por enquanto é o único caminho que eu encontro
Então esse ano eu tive a possibilidade nos últimos meses, aliás, eu vou dizer assim, tem muito tempo que isso vem acontecendo já na minha vida. Então muitas pessoas se perguntam, tá, mas e por que está acontecendo tanta coisa assim na tua vida, tantas perdas e tal? Porque essas perdas, entre aspas, elas estão me dando a possibilidade de me conhecer realmente e e conhecer os meus limites, e saber quem eu sou, e saber como eu posso me superar, mesmo na adversidade, saber quando eu entro na energia negativa, quando eu entro na negação, quando eu entro... Então, vivendo a situação ali, crua, preta e branca, na minha frente, é que eu posso descobrir. Na hora, bate o pânico. Não tem como não bater o pânico. Mas é depois que esse momento passa que aí eu consigo perceber aonde eu podia ter feito assim, ter feito assado. Agora, se eu não tivesse passado por essas situações de ficar sem chão, sem teto, sem cabeça, sem pescoço, sem perna, eu jamais descobriria. Se eu estivesse numa situação onde o dinheiro chega fácil para mim, entre aspas, não é fácil, eu quero dizer que eu consigo suprir, mesmo que fosse ganhando um salário mínimo. Então, talvez, esquece que eu falei fácil. Mesmo que fosse ganhando um salário mínimo, com esse salário mínimo, eu poderia não estar vivenciando situações que me colocassem diante de mim mesmo, diante das minhas sombras, diante dos meus medos. Eu espero que esse argumento tenha servido de alguma forma. Como eu disse, às vezes eu não sei, às vezes eu não consigo encontrar o caminho da linguagem para me fazer entender, para me fazer compreender. E tem mais ainda a barreira de que vocês aí que estão me ouvindo ainda ouvem com os seus próprios preconceitos, com os seus próprios conceitos, com as suas próprias conclusões, ou seja, com a sua própria mente. Então, muitas vezes o que eu estou dizendo não é o que você está entendendo, né? E muitas vezes eu também não estou sabendo me expressar. Existe uma grande dificuldade. Então, mas eu espero, como sempre, né, que é isso que eu mais quero, que a minha experimentação, eu não digo experiência porque eu não vou guardar isso como experiência, não vou ficar acumulando experiência, mas foi uma experimentação, foi uma grande montanha-russa que eu vivi, que eu tenho vivido nos últimos anos, aí, nos últimos 15 anos mais ou menos, mas com a maior intensidade do último ano e meio para cá, que coincide, né, quando eu saí da minha terra, e agora eu vivo uma vida do dia a dia, onde as coisas acontecem e às vezes me pegam de surpresa e às vezes eu entro em pânico, sim, eu não tenho vergonha de dizer, porque não é isso que me interessa aqui, como interessa para tantas outras pessoas e terapeutas e tal, esconderem as suas próprias sombras dos seus, digamos assim, entre aspas, né, pacientes. Eu não quero esconder nenhuma sombra, eu quero mostrar para todos vocês e para mim mesmo que todas as sombras são superáveis, que a mente é superável e que você não precisa de nenhum diploma para isso. É só isso que eu quero. Então aqui eu tenho que ser franco, aqui eu tenho que contar muitas vezes as minhas intempéries. Julgar cabe a você. Eu espero que você não julgue, nem a mim, nem a ninguém, porque julgando você perde a essência do aprendizado. E quem sabe daí você vai ter que passar pelo mesmo aprendizado, de ficar sem dinheiro para comprar comida, de ficar sem dinheiro para morar, enfim, sem um teto. E muitas vezes tendo que recorrer recorrer à ajuda de outras pessoas também para conseguir sair do buraco. E que é uma grande lição, que é um grande aprendizado, que você encontra essa ajuda nas pessoas que você menos espera. Você acha que vai encontrar ajuda nas pessoas mais conhecidas, mais próximas, e você acaba encontrando ajuda nas pessoas mais distantes, e você encontra os corações afins nas pessoas mais distantes. É uma experiência fenomenal, uma experiência fantástica. Se vocês quiserem que eu compartilhe mais, deixe seu comentário aí também para eu saber também se eu devo compartilhar mais da minha experiência pessoal, da minha experimentação, melhor dizendo, pessoal, ou se eu devo falar coisas mais filosóficas, digamos assim. Eu aceito qualquer comentário aí. Era isso por hoje. Não esqueça de apertar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias.
diárias. Espero que vocês tenham gostado aí desse cenário de fundo, ele é verdadeiro, o vento também. Não deixe de contribuir também com o canal, não é brincadeira, tá? Eu tô a ponto de perder meu notebook, vou ter que talvez vender ele por falta de recursos agora para continuar a minha jornada, e aí é uma grande falta para o canal, porque eu edito meus vídeos ali, eu compartilho, eu produzo meus posts ali, então o celular não é suficiente para o tipo de trabalho que eu faço. Então essa ajuda, esse pedido de ajuda é real, gente, não é brincadeira não. E compartilhe, divulgue sempre os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!